sabendo que o professor Jorge Reis Novais é um constitucionalista, eu não faço a mínima ideia o que é que são 4 mil milhões de euros. Mas a minha pergunta é: há algum governo, mesmo com maioria, tendo sido eleito legitimamente, nenhuma dúvida sobre isso, com o direito de fazer uma alteração desta profundidade sozinho? Pois essa é uma questão importantíssima que remete para aquela questão de saber, numa situação destas, o facto do governo ter sido eleito, como disse, o facto do governo ter legitimidade democrática e se legitimam a fazer tudo aquilo que quer, isto é, de acordo com o seu programa, de acordo com a sua ideologia, pode fazer tudo o que quer ou, agora apelando ao meu domínio especial, ou a Constituição estabelece-lhe limites, estabelece limites positivos e negativos. E nesta altura já não seria apenas o governo que estaria envolvido, mas eventualmente outras instituições, como no caso do Tribunal Constitucional. E no fundo é a questão que se levanta. Ou seja, numa situação de acalmia, digamos, em que o sistema democrático funciona normalmente, a tendência é, para resolver este tipo de questões, este tipo de divergências e controvérsias, apenas na arena política, através da discussão e da deliberação política. Numa situação de crise, estas questões são muito mais complicadas, porque as pessoas, normalmente, pode acontecer, como é o caso presente, não encontram uma verdadeira representação política nas instituições democráticas. E, a certa altura, debatem-se com uma situação em que um governo é eleito com base num programa, que foi aquele que os portugueses legitimaram quando votaram nos partidos que agora sustentam o governo, e depois desenvolve uma política em grande medida contrária àquilo que tinha assinalado nesse programa. Portanto, remeter apenas para a arena política a resolução deste tipo de questões, à partida é num terreno que está minado, porque as pessoas quando votaram... Mas essa realidade que acaba de descrever, um programa político que leva partidos até ao momento das eleições e do governo que depois são contrariados na ação, disso nós vimos sempre. Sim, mas, a questão aqui é a dimensão. É a dimensão, agora. é exato, é o facto. Eu não me recordo de uma tão ostensiva contradição entre aquilo que foi prometido, aquilo que foi desmentido no período eleitoral e aquilo que se está a fazer agora. E nesta altura pergunta-se, estamos limitados então a sofrer isto sem possibilidades de reagir? E é por isso que se assiste nos últimos tempos a uma grande tendência para apelar ao Tribunal Constitucional, para procurar resolver as questões no Tribunal Constitucional. O que não é, digamos, o procedimento mais normal numa democracia, num Estado de Direito. Porque normalmente, com as instituições a funcionar regularmente, isso deve ser discutido na arena política. Mas nesta altura não é possível ignorar esse desfazamento concretamente entre aquilo que foi prometido numa campanha eleitoral e aquilo que está a ser feito. Tanto mais porque este tipo de decisões envolvem princípios constitucionais. Isto é, num Estado de Direito, em qualquer Estado de Direito, um governo, uma maioria política, nunca pode fazer tudo. Está sempre limitada. Por isso é que existe uma Constituição. Isto é, há democracias que funcionam tão bem que nem sequer precisam de Constituição, que não têm Constituição. O caso do Reino Unido nunca teve uma Constituição formal, mas não é a generalidade dos casos. E então, no nosso caso presente, cada vez mais se revela a importância de uma Constituição, porque maiorias pouco escrupulosas, se não tiverem esses limites, sentem-se à vontade, sobretudo relativamente às camadas sociais mais débeis, como por exemplo são no caso os pensionistas, os reformados, as pessoas que estão quase num nível de exclusão, num nível de pobreza. Quando essas pessoas não encontram verdadeira representação política, digamos que quem os pode salvar, entre aspas, em grande medida é o Tribunal Constitucional. Este apelo, digamos, que eu estou a fazer, de certa forma, é politicamente incorreto, porque de facto há uma pressão excessiva sobre o Tribunal Constitucional nesta altura. As pessoas estão a depositar excessivas esperanças naquilo que o Tribunal Constitucional pode fazer. Porque falhou tudo, exato. Porque é preciso compensar os déficits de funcionamento do sistema. E, por outro lado, isto não é contradição nenhuma com a natureza de um Estado de Direito. Porque aquilo que o Tribunal Constitucional fará, quando for chamado a intervir, é reagir de acordo com princípios jurídicos, de acordo com os princípios constitucionais, com os direitos fundamentais. Foi isso que o Tribunal Constitucional procurou fazer naquele último acórdão e, por isso, é incompreensível, digamos, a bateria de críticas que o Tribunal Constitucional sofreu, quando toda a gente, praticamente, desde banqueiros, a comentadores, políticos, deputados, governantes, se sentiu autorizado a criticar o Tribunal Constitucional do ponto de vista jurídico, como se aquele acórdão tivesse sido um erro. Isto é uma profusão de constitucionalistas em Portugal como nunca se tinha visto. Portanto, sintetizando, eu considero que, de certa forma, as pessoas estão a depositar demasiadas esperanças no Tribunal Constitucional, mas, de facto, o Tribunal Constitucional tem aqui uma responsabilidade. E, sobretudo, quando olhamos para esses números, que são números astronómicos, é impossível
impossível admitir que isso possa ser concretizado sem afetar os direitos mais básicos das pessoas. E é sobretudo relativamente a esse tipo de situações que eu penso que a posição do Tribunal Constitucional nos próximos tempos será decisiva. Sobretudo relativamente àquele tipo de pessoas que estão a cair num nível de pobreza que precisam de um apoio. E que uma maioria pouco escrupulosa deixa as pessoas numa situação em que tem que haver alguém no sistema político, tem que haver alguma instituição que dê a proteção que no terreno político não lhe está a ser reconhecido. O Tribunal Constitucional não deve invadir a área política, mas tem mecanismos, tem princípios jurídicos, sem sair dos limites da sua função, de atalhar eventuais decisões menos avisadas. Mas é preciso que alguém peça ao Tribunal Constitucional para se pronunciar, não é? Sobretudo antes das leis estarem em vigor e antes das leis serem facto consumado. Porque depois das leis estarem em vigor, depois de ser criado um facto consumado, é muito mais difícil atalhar o problema. Isto é, nós em Portugal também, diferentemente do que acontece em muitos outros Estados de Direito, nós temos um tipo de fiscalização que é chamada fiscalização preventiva, que nem toda a gente tem. Na generalidade dos casos, este tipo de fiscalização não existe. E não existe porque, de certa forma, tem alguns riscos, que são os riscos de envolver um Tribunal Constitucional na discussão política. Ainda não há lei, a lei ainda não está em vigor, está a acabar de sair da Assembleia da República e já se está a chamar o Tribunal Constitucional. Isso, de certa forma, envolve o Tribunal Constitucional na discussão política e por isso é que poucos países consagram este tipo de fiscalização. Mas porquê é que alguns, como é o nosso caso, a consagram? Precisamente para evitar os factos consumados. Porque a certa altura, se não há esse tipo de fiscalização, as maiorias políticas jogam na política do facto consumado. Isto é, a lei entra em vigor, depois de estar em vigor já ninguém tem coragem de atalhar. E é por isso que a fiscalização preventiva é importantíssima. Mas para isso, como dizia, é preciso que alguém lhe peça. Como nestas circunstâncias, a única pessoa que lhe pode pedir é o Presidente da República, é por isso que também todos os olhos agora se deslocam para Belém para saber o que é que o Presidente da República fará. Professor Pedro Pita Barros, vamos à economia.